Pessoal, vamos gravar o segundo vídeo respondendo a pergunta: Jesus é criador ou é uma criatura? Então a gente viu em Gênesis 1, né? No princípio Deus criou os céus e a terra, e o versículo 26, que Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então algumas pessoas usam o termo nossa para tentar provar a trindade, para tentar provar que Jesus é um Deus igual a Jeová, que ele é criador. Mas ele disse nossa porque quando Jeová criou a terra, quando Jeová criou os homens, ele já tinha criado as criaturas espirituais, que são Jesus e os anjos. Jesus é a primeira criação de Jeová. Depois Jeová criou os outros anjos, depois Jeová criou a terra e tal, e criou os homens. Aqui eu estou tentando resumir. Então, quando a Bíblia usa ali em Colossenses 1,15 o termo primogênito, é fácil de entender. Se um pai tem 3 filhos, o primogênito é o filho mais velho. Então em Colossenses 1,15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Toda a criação de quem? De Deus. De todas as coisas e todos os seres vivos que Jeová criou, Jesus é o primogênito, o primeiro a ser criado. Esse é o termo simples. Alguns pastores, padres eruditos vão tentar dobrar você com argumentos vazios, mas essa aqui é a verdade, tá bom? E isso aqui, vários eruditos corroboram com essa tradução, tá? De primogênito. Também entre os judeus, a maioria dos judeus concordam com essa versão. Mas lá em Apocalipse 3,14 vai ajudar a gente ainda mais. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 14. Em Apocalipse 3,14 diz: ao anjo da congregação em Laodiceia escreva essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. De acordo com a Bíblia, Jesus é o princípio da criação de Deus, a primeira criação de Deus. Então, antes de criar os homens, a terra, os animais e os anjos, Jeová criou Jesus. Por isso ele é o princípio da criação de Deus. A Bíblia não diz que Jesus é o Criador, mas o princípio da criação. Tá? Algumas versões da Bíblia em Colossenses 1,15 colocam que Jesus é o soberano da criação de Deus. Essa versão está errada, tá? Nos originais não aparece a palavra soberano. Aparece a palavra primogênito, tá bom? Mas mesmo que tivesse lá a palavra soberano, ainda colocaria ele como criatura. Porque se ele é o soberano da criação de Deus, o texto estaria indicando que de todas as criações de Deus, Jesus é a mais poderosa. Soberano da criação de Deus. Então, mesmo colocando ali a palavra soberano, coloca Jesus como sendo criado. Ele seria a criatura mais poderosa que Jeová fez, porque ele seria o soberano da criação de Deus. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Então em Apocalipse 3,14 chama Jesus de o princípio da criação de Deus, tá? Ou a primeira criação de Deus. Querem ver mais um texto? Hebreus. Vocês me perdoem a garganta porque eu ainda estou recuperando uma gripe. Capítulo 1, versículo 6 diz assim: mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz que todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Então, Jesus é o primogênito, o primeiro a ser criado. Aí alguém pode dizer: mas essa Bíblia está adulterada, porque em Gênesis 1,6 na minha Bíblia diz que todos os anjos o adorem. Jesus recebe adoração, então ele é Deus Todo-Poderoso, ele é Criador. Por que nessa versão da Bíblia que eu estou usando está dizendo prestem homenagem? Porque a palavra que aparece aqui nos originais é a palavra proskinel. Bem, a palavra proskinel ela pode ser vertida a adorar? Sim. Mas ela também pode ser vertida prestar homenagem, prestar reverência, curvar-se, beijar a mão, adorar. Ela não tem só um significado. Então, quando vão verter essa palavra para o português, os trinitaristas vão colocar todos os anjos o adoram, para tentar provar que Jesus é um Deus todo-poderoso igual a Jeová, né?
Se você pegar algumas outras traduções, vai estar prestar homenagem, reverência, curvar-se. Então, nem todo mundo é trinitarista, né? Então, como é que a gente faz para entender se ele foi reverenciado ou adorado? Basta a gente pegar o contexto. Então, quando a gente pega o contexto, a gente percebe que Jesus, ele é um Deus. Sim, ele é um Deus, mas ele é um Deus subordinado, tá? Então, vamos lá. Considerar mais alguns textos. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 27. Olha que interessante esse texto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27. Diz assim: Pois Deus, falando aqui de quem? O Deus Todo-Poderoso, Jeová, lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos pés. Mas quando ele diz todas as coisas foram sujeitas, é claro que isso não inclui aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então Jeová deu poder e autoridade para Jesus, mas falou, eu lhe sujeito tudo, menos eu mesmo. Eu não vou me sujeitar a você. Você que tem que se sujeitar a mim. Então Jeová, por ser o criador do universo, ele delega funções e tarefas para as suas criações. E ele fez isso com Jesus, diz, pois Deus lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos pés, ou seja, o que estiver abaixo de mim eu delego a você. Mas eu mesmo não vou me sujeitar a você. Tá? Aí no versículo 28 conclui, no entanto, quando todas as coisas lhe tiverem sido sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja todas as coisas para com todos. Então, Jeová deu poder, deu autoridade, sujeitou várias coisas a Jesus, mas o próprio Jesus com o tempo vai se sujeitar ao Pai. Faz sentido um Deus todo-poderoso se sujeitar para outro Deus? Não faz. Então a gente percebe novamente que Jesus não é criador, mas é uma criatura. Pessoal, quando eu leio esses textos, eu sempre peço para as pessoas fazer o seguinte: leia o texto com calma, tire tempo para meditar no texto, ore a Deus pedindo discernimento, tá? Se você fizer isso, você vai entender melhor o assunto. Então a gente já considerou aqui vários textos, tá bom? A palavra primogênito, 90% das vezes que ela aparece na Bíblia, talvez até mais, significa o primeiro, tá? Então, por exemplo, quem foi o primogênito de Abraão? O filho mais velho dele. O primogênito de Maria? Jesus, o filho mais velho. Então, o primogênito de Jeová é Jesus, a primeira criação de Jeová. Jeová criou Jesus. Depois Jesus ajudou Jeová a criar os anjos. Depois Jesus ajudou Jeová a criar a terra, os homens. Então Jesus, a primeira criação de Deus, ao lado de Deus, não só existia Jeová, ele criou Jesus. Agora Jesus, ao lado de Jeová, ajudou Jeová a criar todas as outras coisas. Por isso que Jesus é primogênito e unigênito. Ele é o primeiro a ser criado por Jeová e o único que foi criado só por Jeová. Todas as outras criações foram criadas por Jesus e Jeová. Então Jesus é unigênito porque é o único a ser criado só por Jeová. As outras criações foram criadas por Jesus e Jeová. A terra foi criada por Jesus e Jeová. Os anjos foram criados por Jeová e Jesus. Os humanos foram criados por Jeová e Jesus. Então Jesus poderia receber o título de criador porque ele ajudou Jeová a criar. Mas como Jeová é a fonte do poder que Jesus usou para criar, então Jeová é o único que é criador em sentido pleno e absoluto da palavra. A fonte do poder que o homem tem, a fonte do poder dos anjos e a fonte do poder de Jesus é Jeová. Jeová é o originador da vida. Ele é criador em sentido pleno e absoluto da palavra. Sendo assim, o único que é criador em sentido pleno é Jeová. Jesus o ajudou a criar outras coisas, mas Jesus é subordinado. Tá bom? A gente vai considerar mais alguns textos no terceiro vídeo.